Oi pessoal, eu sou a Giane, sou professora de literatura, também sou escritora e tô aqui para convencer vocês da necessidade de ler para as crianças, seja para sobrinhos, para netos, para filhos, para alunos. A gente precisa ler, não é uma opção, é uma obrigação nossa, é um direito delas e a gente tá aqui para entender um pouquinho por que isso, tá bom? Vou falar 3 motivos para não ficar muito longo e depois quem quiser saber mais, entre em contato e a gente vai conversando. Primeiro motivo selecionado aqui para a gente entender por que é necessário ler para as crianças. É um motivo, na verdade, muito recorrente, muito falado por aí, a gente sempre vê nas listas de motivos de leitura, que é o aumento do vocabulário, né? A gente lê mais para ter mais vocabulário. Porém, por que eu escolhi isso, já que já é tão conhecido, né? Pra gente destrinchar um pouquinho isso, né? Pra falar um pouquinho melhor sobre isso, né? O que é esse aumento de vocabulário? Normalmente a gente entende como aumento de conhecimento de palavras. Ai, quem lê mais, conhece mais palavras. Então a pessoa repete menos, ela não fala mais, ela fala porém, né? Usa uma outra palavra parecida, ela não fala só bonito, ela fala também lindo. E aí a gente pensa muito isso, na repetição de palavra, em evitar a repetição de palavra, conhecer palavras parecidas, né? Variar um pouquinho o modo de falar. Mas não é só isso é só uma partezinha do que o aumento de vocabulário faz. Se a gente pensar, por exemplo, na área de sentimento, as crianças geralmente conhecem assim, eu tô triste, né? Então tudo é assim, eu tô triste ou eu tô com medo. Qualquer sensação esquisita elas associam ao medo ou à tristeza. E na verdade existe um monte de outras coisas, né? Existe quando a gente tá bravo, existe a ansiedade, existe a insegurança, existe o desespero, existe os ciúmes. Então tem muitos sentimentos que são considerados negativos e que nem sempre elas conhecem o nome. Conforme elas vão lendo, vão percebendo que, então peraí, aqui é ansiedade, não é exatamente medo. Aqui é uma insegurança, não é uma raiva. A gente vai conseguindo ajudar elas no autoconhecimento. Elas vão entendendo melhor, conseguem lidar melhor com as emoções delas e das outras pessoas. Então ajuda muito nesse conhecimento quando elas percebem essa variedade de sentimento das personagens. Então veja que o aumento de vocabulário, o aumento de conhecimento de palavras é na verdade um aumento de conhecimento de mundo inteiro. E não só de uma palavrinha ou outra que seria parecida, mas não vai ser repetida. Não é só essa repetição que a gente evita. É um conhecimento de mundo, tá bom? O segundo motivo é o desenvolvimento. A gente também escuta falar que ele é mais inteligente, se desenvolve mais, mas como que isso acontece de verdade, né? Lá nos Estados Unidos foi feito um estudo numa universidade americana. E esse estudo, ele avaliou, na verdade, ele monitorou as crianças lendo, né, ou ouvindo alguém ler para elas, livros ilustrados, livros com imagens, e também assistindo televisão. Quando a criança assiste televisão, o cérebro dela tem apenas uma partezinha que é ativada. Então, enquanto a criança ficava lá assistindo a televisão, eles faziam um exame chamado ressonância magnética, né, que é uma espécie de vídeo que vê dentro da cabeça da gente. E eles ficaram avaliando, né, os médicos, e perceberam isso, que só uma parte do cérebro mexe, é ativada, quando a criança está vendo televisão. Porém, quando a criança está lendo, ou alguém está lendo para a criança, ela está ouvindo uma história, 5 áreas, que é praticamente todo o cérebro, são ativadas. Então, o que isso significa? Que a leitura, ela exige muito mais trabalho do cérebro do que, por exemplo, assistir uma televisão, do que fazer uma outra atividade. Então, quer dizer que quando a gente exige mais atividade do cérebro, ele vai trabalhar muito mais, a criança se desenvolve muito mais. E essas conexões que são criadas na infância, principalmente até os 6 anos de idade, que é a chamada primeira infância, ela é o suporte para outros desenvolvimentos que virão ao longo da vida. Então é algo que tem que ser feito nessa idade, que é feito muito melhor, porque ele estabelece um tipo de conexão que vai permitir que outras conexões sejam feitas ali, como se fosse o suporte de uma casa, o fundamento de uma casa, tá bom? E o terceiro motivo é algo que às vezes a gente nem sempre pensa, porque a gente associa muito assim, ler a conhecimento, né? Então isso que a gente já falou até agora, conhecer mais palavras, se desenvolver melhor, mas a gente não associa sempre com afeto, que é algo extremamente necessário para o desenvolvimento infantil, a segurança emocional, a certeza de que tem ali um amor, tem um lugar onde realmente a criança pode ter suas raízes seguras. E por que a literatura faz isso, né? Porque é o único lugar em que a criança consegue ter uma atenção integral garantida, não é o único lugar, né? Mas dentre muitas atividades do dia a dia, é um dos únicos lugares. Quando a gente está lendo, a gente não consegue ler para a criança, contar uma história, lavar a louça, contar para uma história, tomar um banho, contar uma história, mexer no WhatsApp, responder mensagem, ver um vídeo no YouTube. A gente não consegue, a gente precisa, para contar uma história, estar realmente com a atenção entregue. A criança sente essa atenção integral, ela sente segurança, ela percebe que ela tem uma importância, ela tem esse momento de conexão que inclusive vai ajudar muito na obediência do dia a dia, né? Porque quanto mais conexão a criança tem com o adulto, mais ela colabora, porque ela entende que ela é importante, ela entende que ela tem um espaço ali, ela entende que o que o adulto faz é pro bem dela, ela se sente amada, ela tem essa segurança emocional que impacta em todo o desenvolvimento dela.
E é por isso que a gente precisa ler para as crianças, tá bom? Espero que vocês tenham ficado convencidos, espero que vocês leiam. Eu sei que a vida é corrida, às vezes é muito difícil, a gente tem que trabalhar demais, mas nem que sejam 5 minutinhos, nem que seja uma história por dia, nem que seja sempre o mesmo livro, inclusive a repetição é muito benéfica, é muito importante, é muito bom. Então, é um momento, inclusive, prazeroso, porque não tem tanta regra, né? A criança pode passar de página, não precisa necessariamente ficar sentada, ela consegue prestar atenção se movimentando. Então, é um momento que a gente não precisa estar o tempo inteiro chamando atenção, o tempo inteiro criando regras, como costuma ser o nosso dia a dia com crianças, um momento de relaxamento. E eu queria aproveitar para parabenizar a escola e agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de conversar com vocês e parabenizar por essa iniciativa de valorizar tanto algo que realmente é muito necessário e é, como eu falei, um direito da criança. Direito de ter acesso à literatura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos lembrar? Só pra gente não esquecer, né? Lembrar pra não esquecer. A literatura é muito importante para aumentar o conhecimento de mundo, para o desenvolvimento da criança e para a segurança emocional. Até a próxima!